muitas pessoas acham que Piquete é relativamente novo, uma vez que a emancipação político-administrativa, que comemoramos todo mês de junho, aconteceu no 15 de junho de 1891. Muito antes, porém, ainda no final do século XVIII, já havia moradores em terras onde deu origem à cidade de Piquete. Todas essas terras pertenciam, naquela época, a Guaratinguetá. A própria freguesia de Nossa Senhora da Piedade, hoje Lorena, pertencia a Guaratinguetá. É sempre bom recordar, todo mês de junho, a origem do nome Piquete. O nome Piquete faz referências a um grupo de soldados a cavalo que por muito tempo percorreu as estradas. No caso de Piquete, esses soldados guarneciam um registro, um posto de fiscalização instalado próximo à Serra da Mantiqueira, em terras paulistas, em 1764. Piquete, diferente de muitas cidades, não tem um fundador. Nasceu de maneira espontânea, junto às margens do caminho que ligava Lorena, freguesia de Nossa Senhora da Piedade, até o Arraial Serrano de Soledade Itajubá, hoje Delfim Moreira. Em 1746, um português adquire a primeira gleba de terra, a primeira sesmaria, próximo à Fazenda da Barra, na junção do rio Itabaquara, junto com o rio Imbaú, atual rio Piquete. A partir dessa primeira família, com uma família grande, com escravaria e tudo mais, foi expandindo a população, próximo dessa região. Acontece que o caminho onde eles foram se localizar, as margens desse caminho, ele vem bem antes, por volta de 1841, quando o cidadão Lázaro Fernandes, que morava ali próximo onde é a Faenque hoje, no bairro chamado Campinho, ainda hoje chama-se Campinho, ele tinha uma fazenda e os produtos dela ele começou a querer negociar com o Arraial Serrano de Soledade de Itajubá, hoje Delfim Moreira. Esse caminho foi aberto seguindo umas picadas que já existiam pelos índios Puri, que transitavam do Vale do Paraíba para as terras de Minas em busca de caça ou de pinhão. Ele melhorou esse caminho e começou então a negociar seus produtos com os moradores do Arraial Serrano. Pois bem, com o aumento do trânsito por esse caminho, o governo da capitania de Minas chamou a atenção porque por esta época a quantidade do ouro que deveria ser voltado para Portugal já não estava sendo produzido. Então o governo da capitania de Minas, Luiz Diogo Lobo da Silva, faz uma grande viagem com um grupo de especialistas e técnicos por todo o sul da capitania das Minas Gerais, vendo por onde é que acontecia o contrabando de escape de ouro e pedras. Por 4 meses eles percorrem, saindo de São João del Rei, todo o sul de Minas, as principais arraiais serranos. Pois bem, nessa época, para chegar até a Soledade de Itajubá, Delfim Moreira, não havia caminho que do interior de Minas ou desse arraial embrenhasse para a região das Minas. Tinha que percorrer, descer a Serra da Mantiqueira por São Paulo, chegar até o Imbaú, Quilombo, passar por onde hoje é Piquete e subir até o Arraial Serrano. Quando ele passa com essa comitiva, os técnicos percebem que estava muito batido aquelas terras e tinha picadas e desvios. Isso não podia acontecer porque facilitaria os contrabandos e o desvio e deixava de arrecadar a capitania das Minas. Então é instalado esse registro, que eu já falei anteriormente, em novembro de 1764. Então a origem de Piquete tem a ver com esse caminho, com esse posto de fiscalização, no final do período do ouro. Com a instalação desse registro, era um posto de fiscalização que tinha como principal objetivo cobrar os impostos de mercadorias que entravam para a capitania ou que saíam da capitania das Minas e ficar atento em ouro e pedras que poderiam também ser desviados. Tá? Ele vai começar a criar um movimento pequeno e a gente vai perceber, vendo as documentação a partir de 1765, que o principal produto era a cachaça, e depois mula e sal. O sal
tinha um preço quase que do ouro. Era muito difícil o preço do sal. Ele era taxado muito alto. E as mulas também. Então começam os contrabandos nessa região do Piquete. E passavam muitas e muitas mulas. Nós temos documentação que passavam em determinadas épocas do ano 20 a 22 mil mulas. Então imaginar numa picada, num caminho pouco cuidado, e elas pisoteando, descendo a serra por veredas íngremes, o prejuízo que dava no período das chuvas, no período da seca, e animais que eles perdiam caindo em desfiladeiro. Então, a origem do Piquete, a partir desse registro, vai criando um adensamento populacional ao redor desse caminho e que vai resultar na criação de um bairro que vai se chamar Piquete. Interessante observar na documentação por nós levantada em estudos que quem vai registrar, fazer o registro, a documentação da instalação desse registro neste ano é o inconfidente Cláudio Manuel da Costa. Ele ainda jovem, advogado, era o secretário do governo Luiz Diogo. Então é interessante os alunos ou os curiosos da história de Piquete ver que Piquete é muito rico. O próprio Inconfidente, como outros, estiveram nessa região nossa e é desconhecido por grande parte da nossa população. Como é que surge o nome Piquete? Em que documento nós vamos encontrar a primeira referência a Piquete? Durante o período colonial, ainda em 1765, Morgado de Mateus, governador da capitania de Minas, faz um primeiro recenseamento da capitania de São Paulo. É um documento muito rico em detalhes, ele a partir de 1765 vai até 1850, mais ou menos, esses recenseamentos, e aí ele dá para a gente traçar como que são os primeiros moradores, como que vão ser traçados, vão chegando, e a parte econômica, como é construído o cabedal desses primeiros proprietários. Os escravos que vão chegando, a população, a arte de acumular desses primeiros proprietários. Nesse recenseamento de 1828, lá da Vila de Lorena, aparece pela primeira vez, na 7ª Companhia das Ordenanças, que era o nome que se dava, a parte de divisão territorial das vilas, com os bairros respectivamente. A 7ª Companhia das Ordenanças ficava justamente na margem esquerda do Paraíba. Então, era constituído pelo bairro do Limoeiro, Passa 20, Embaú, Quilombo, e aí vai aparecer pela primeira vez o bairro do Piquete. Porque é interessante a gente fazer essa referência à primeira vez que vai aparecer o nome Piquete como referência a um lugar, a um bairro, bairro do Piquete. Porque até então aprendíamos na escola que a origem do bairro ou do nome Piquete vinha do piquete de cavalarianos das tropas do Caxias quando da Revolução Liberal de 1842. Acontece, então, que 14 anos antes da Revolução Liberal, Piquete já era Piquete. Então, esse erro da tradição, ele se manteve até o final do século XIX, porque não havia acesso a essa documentação mais recentemente descobertas. Então, não dá hoje para documentos oficiais, escolas, trabalhos de graduação, dizer que a origem de Piquete é atrelado às tropas do Duque de Caxias dessa Revolução Liberal do Segundo Império. Quando você vê a partir do bairro do Piquete, se nós formos analisarmos esta população com 303 moradores, sendo que 160 e pouco eram escravos. Era uma população relativamente pequena, espalhada ao longo desse caminho que ligava Lorena até aqui o Alto da Serra, até a freguesia de Nossa Senhora da Soledade de Itajubá. Tá? Mas dá para a gente acompanhar o que eles vão produzindo. Você vai observar que, a princípio desse século, introduz o café no Vale do Paraíba e os grandes proprietários que vinham dessa primeira família começam a produzir já os seus primeiros cafés. A introdução do café, da cultura cafeeira na nossa região. Então, a cultura cafeeira precisava da mão escrava, porque o escravo era o café. Se a mão de obra escrava, nós não teríamos essa riqueza que foi o café. Então, as propriedades vão crescendo cada vez mais, a população vai se organizando e a religiosidade dessa população, que era muito grande, faz com que eles se reúnam. Em 1864, através de uma petição, eles vão pedir para o bispo de São Paulo
a construção de uma capela sob a invocação de São Miguel. É interessante mostrar que o espírito comunitário sempre norteou essa população, porque eles conseguem se reunir, fazer um abaixo-assinado, ir até São Paulo e ganhar autorização para construir essa igreja, essa capela. Surgem alguns personagens durante esse período que passam a ser lideranças nesse grupo. O coronel Zé Mariano Ribeiro da Silva, né, tenente à época, e Joaquim Vieira Teixeira Pinto. Esse Joaquim Vieira Teixeira Pinto é um capítulo da história do Piquete, é uma família importantíssima para a história do Piquete, que são as pessoas, eles vêm da Fazenda da Barra, aqui próximo a Delfim Moreira, a Soledade Itajubá, e ele faz uma fortuna grande porque ele vai cuidar do caminho do Alto da Serra, aqui em Piquete, que era na época chamado Serra do Itajubá, até a Serra do Mar, no caminho de Cunha que vai para Paraty. Então ele empreitava essa obra e ganhava o recurso da capitania e depois da província de Minas e de São Paulo para manter essa estrada, o tráfego livre, as pontes, os aterros e as barcas na região do Paraíba quando tinha que ser atravessado. É muito interessante que essa família, seus filhos, vão ser os principais proprietários das grandes fazendas cafeicultoras aqui da região do Piquete. É bom sempre lembrar que o café em Lorena, os grandes produtores estavam na margem esquerda do Rio Paraíba. A margem direita, as grandes propriedades de Lorena produziam mais cana-de-açúcar. Já a margem esquerda, mais o café. E entre essas grandes propriedades, nós tínhamos a fazenda do Ribeirão Vermelho, que hoje existe a sede, que é a Santa Lídia, no bairro do Itabaquara, a fazenda da Estrela, do Custódio Vieira da Silva, a fazenda da Limeira, a fazenda do Sertão e várias outras fazendas, todos de filhos desse Francisco Vieira da Silva, que vai ser o patriarca dessa grande família. Mais tarde, no período de emancipação do município, um dos filhos deste Francisco, que é o Custódio Vieira da Silva, dono da fazenda da Estrela, que vai ser lembrado e Vila Vieira do Piquete, o Vieira vem justamente dessa família. Tá? Voltando então para o espírito comunitário que norteava as ações daqui do Piquete. É interessante que o bairro pobre, pequeno, um bairro rural de Lorena, tinha pouco benefício da sede. Então o que eles fazem? Eles se organizam, vão construir a Capela de São Miguel, escravos taipeiros da fazenda Santa Lídia, que é uma fazenda imensa, que está lá com as paredes grandes de taipa, foram os mesmos que foram fazer as primeiras paredes, levantar a Capela de São Miguel. E a imagem dessa capela, o São Miguel, vai ser doado depois pelo Custódio Vieira da Silva. É ele que vai doar a primeira imagem para esta capela. À medida que vai crescendo e precisando de novos benefícios, já que era um bairro esquecido da sede, que era Lorena, o José Mariano Ribeiro da Silva passa a articular politicamente e vai ficar junto à administração da Vila de Lorena, depois da cidade de Lorena. Ele vai ser presidente da Câmara e vereador algumas vezes, depois o Joaquim Vieira Teixeira Pinto, uma pessoa muito culta, de grande conhecimento, também vai trabalhar bastante tempo, passa a ser o responsável pelo Partido Conservador, e vai ser presidente do Partido Conservador de Lorena, que era um partido bastante forte durante muitos anos, umas 2, 3 décadas, né, aproximadamente. Então esse trabalho da comunidade vai fazer que essa capela seja, em 1875, elevada à condição de freguesia. Uma vez freguesia, é o primeiro passo para um processo emancipatório que viria a acontecer mais tarde. Então, cria-se a freguesia e começa a comunidade a se organizar para elevar a condição de paróquia. Esse movimento é muito interessante, que resulta que a população era ativa. A gente observa, tanto no arquivo em São Paulo, a gente tem cópia no arquivo da Fundação Cristiano Rosa, dos abaixo-assinados, tanto para criar a capela, quanto da população se mobilizando, com 100 e pouco, 120 moradores, só homens, assinando petição para que viesse padre para Piquete, que apesar da freguesia, nós não tínhamos padre. Esporadicamente, os grandes proprietários
que tinham capelas particulares em suas fazendas, traziam algumas épocas do ano padre de fora para batizar seus escravos, seus filhos, ou fazer casamento. A gente observa na lista, na cúria em Lorena, livros de casamento de escravos que foram todos na capela do Piquete, quando ainda não tinha padre fixo aqui. Isso só vai acontecer depois, em 88, em outubro de 1888, quando o bairro vai criar uma definição, vai ter arruamento, vai melhorando um pouco, tudo isso em volta da antiga matriz de São Miguel, e aí vai conseguir, depois, com todo esse benefício, levar a paróquia. Isso já é outubro de 88, elevado à condição de paróquia, e nós recebemos nosso primeiro padre, que vem administrar e dar essa atenção espiritual, essas ações para essa comunidade extremamente religiosa, que é o padre Francisco Filippo. Então, com o padre aqui, com a articulação da população, com o juiz de paz, com um número cada vez mais de eleitores, que era feito pela igreja, todo esse contato, vai conseguir, com uns mecanismos feitos por Joaquim Vieira, Custódio Vieira e principalmente José Mariano Ribeiro da Silva, junto ao governo em São Paulo, o processo de emancipação, que vai acontecer justamente no dia 5 de junho de 1891 e marca a data de posse da primeira intendência do primeiro governo, 15 de junho de 1891, que é a data que nós comemoramos com a data de emancipação de Piquete. É muito interessante porque você vai observar essa articulação política e pega um governo, logo depois da proclamação da República, com um golpe atrás do outro. Então, nesse período de vago, que o Américo Brasiliense de Almeida, que tinha contato com a família Bittencourt, com a família do coronel Zé Mariano e Ribeiro da Silva, que ele dá por uma canetada, ele cria e separa de Lorena a Vila Vieira do Piquete. É um momento histórico. A posse da primeira intendência vai acontecer num dia muito festivo, que vai ser esse 15 de junho de 1891, ao meio-dia. Então tem festa, tem barracas, tem no Largo da Igreja, todas as casas enfeitadas, e as famílias de Guaratinguetá, Lorena, Embaú, Quilombo, vêm todo para cá, que na verdade eram parentes dessas pessoas que estiveram à frente do processo emancipatório. Essa história é muito rica e cada pouco desses acontecimentos é um capítulo à parte que podemos depois desdobrar com ilustração ou com documentação e os detalhes que levaram. Não aconteceu de maneira tão fácil. Quando a gente vai ver a riqueza que foi o café, que fez a riqueza de Lorena, grande parte saiu daqui, mas a vila, o lugarejo, o bairro do Piquete era muito pobre. De maneira que quando vai emancipar, o café já não produzia. O período áureo foi de 1850, 60 até 70, depois já não produzia muito café. As terras estavam cansadas, a qualidade era pouca, e aí a gente vai observando uma certa decadência. No período que vai emancipar, a recém-criada vila não tinha condição de manter funcionário público, não tinha um prédio próprio, nem cadeia, nem escola, nem o paço municipal. Todos foram prédios particulares do Zé Mariano Ribeiro da Silva, que foi doando para que pudesse ter um espaço de emancipação, um espaço de vila, áreas de vila. Então a gente vai observar que vai virar o século XVIII, vamos entrar no século XIX, num período de grande pobreza. Nós temos um capítulo interessante dessa história do Piquete, que vai acontecer justamente em 1892, 94. O que acontece? Da posse da primeira intendência. Logo depois vai acontecer a primeira eleição direta, que a primeira intendência foi indicado pelo governador do estado de São Paulo, pelo Américo Brasiliense. Então instala e faz essa festa. Logo depois vai ter a primeira eleição em 92. E a primeira administração, a primeira Câmara Municipal, vendo a dificuldade que tinha para administrar, resolve então fazer que revogasse o decreto que criou a Vila de Piquete. E resolve então, com interesses de Lorena e de deputados lorenenses, revogar a lei e fazer com que Piquete voltasse a pertencer a Lorena, desfizesse o documento que havia criado e emancipado o bairro lorenense do Piquete.
Mas só que os apaixonados por Piquet, aqueles que passaram a vida toda até chegar a esse momento, eles recorrem ao Senado do Estado e barra esse decreto que pela Câmara já havia sido revogado. Revogou, Piquet tem que ser devolvido a Lorena, eles vão até o Senado do Estado e lá eles conseguem fazer com que não fosse para frente, continuasse autônomo município. Por quê? Porque vários outros pequenos municípios foram criados nas mesmas circunstâncias, de maneira que se devolvesse Piquet para Lorena, haveria uma jurisprudência que várias outras cidades pudessem, muitas vezes por picuinha política, essas brigas que costumam acontecer, acabar com esses municípios. Agora, quando a gente vai ler a documentação, tanto da Assembleia do Estado na parte histórica, quanto o do Senado do Estado, então nós temos cópias, a Fundação Cristiano Rosa tem toda essa documentação, então é um capítulo interessante que a gente toma, a gente conhece o que era o Piquet, quantos moradores, quantos agricultores, quantos comerciantes, que é muito detalhado a justificativa para dizer que ela tinha condição, apesar da pobreza, dela começar a caminhar com suas próprias pernas, com a união de todos. Isso vai acontecer apesar das dificuldades. Entra-se o século XX e, para surpresa dos moradores, o Barão da Bocaina, um personagem ao qual o município deve-se muito, tendo criado um vilarejo nos campos de São Francisco, nos campos do Jordão, para turismo, ele que passava por aqui, estava sempre aqui, precisava de um ramal férreo para que chegasse os turistas até o Alto da Serra. Então ele doa para o exército terrenos para a construção de uma fábrica de pólvora sem fumaça e também para um sanatório militar, que já era uma necessidade que o exército brasileiro já estava, desde depois da Guerra do Paraguai, procurando um lugar para construir. Então, nesse momento, vem o ministro da Guerra, em 1902, e conhece essa região toda, tanto do Piquet quanto de São Francisco. Aquele é hospedado pelo coronel Zé Mariano Ribeiro da Silva. É interessante a documentação, os jornais, as tratativas para a construção desta fábrica e também de um ramal férreo. Quando ele retorna de São Francisco, determina de imediato que inicia a construção de um ramal férreo Lorena-Benfica. Por que Lorena-Benfica? Porque o ponto final seria justamente no bairro do Benfica, no meio da serra, onde o Barão da Bocaina tinha uma fazenda. Então seria a princípio até ali. Só que depois o ramal vai parar na região da Fazenda da Estrela e da Limeira, a partir de 1904, quando muda e vai construir a fábrica. O sanatório acaba sendo construído, um conjunto fantástico, a gente tem um acervo grande guardado aqui da documentação, plantas, fotografias, e aí em 4, o ministro da Guerra, agora o Marechal Argolo, determina que a fábrica de pólvora sem fumaça venha a ser construída entre a Fazenda da Limeira e a Estrela. A parte fabril ficaria na área da Fazenda da Limeira e a parte urbana seria na Vila da Estrela, que seria construído para mestres, oficiais e de maiores e funcionários da fábrica. Tá? Então esse é um momento histórico. A partir daí Piquet vai ter uma mudança fantástica. É a partir de então que Piquet vai desenvolver. A fábrica passa a ser Piquet e Piquet a fábrica. Por quê? Porque a grande maioria dessa mão de obra vai ser empregada das antigas lavouras que já não produziam. Grande parte da população de Piquet e Lorena vai ser empregada nessa fábrica. Daí é um outro capítulo muito rico da história de Piquet. Não podemos deixar de sempre lembrar que Piquet é a fábrica e a fábrica é Piquet. Sempre estiveram juntos. É graças ao Exército Brasileiro, graças à ideia visionária do Barão da Bocaina, que traz, havia o interesse dele, mas interesse de toda a região, beneficia o Barão, com a estrutura que ele tinha lá, Piquet, que ganha ares e começa a desenvolver com o ramal férreo, que era sinônimo de progresso, e a fábrica, uma fábrica química, e Lorena, que vai ganhar um contingente, um quartel, e passa a desenvolver. Muitos dizem que Piquet não tem história. Existe, na verdade, um desconhecimento de uma produção muito grande, de uma riqueza muito grande, que poucos conhecem. Precisa apenas debruçar em cima e começar a pesquisar.
não podemos deixar que temos vários pioneiros, de várias pessoas que em épocas diferentes tiveram essa preocupação com a história do município. Por que dessa necessidade desse conhecimento? Que através do resgate do passado, a preservação dessa memória, que nós vamos conduzir, entender o que somos hoje e projetar uma cidade melhor para o futuro. Então, a valorização do nosso passado, de nossa história, do nosso patrimônio histórico ambiental, do construído. Nós temos um patrimônio muito rico em construção e arquitetura, únicos no Vale do Paraíba. Uma Vila da Estrela, o conjunto construído pelo Exército em Piquete, precisa urgentemente ser valorizado e preservado. Ele é único. Não podemos pensar em turismo como alternativa de desenvolvimento para o município se nós não preservarmos e darmos um outro fim para esses prédios construídos. Quantas cidades têm um pórtico no interior de São Paulo? Quantos têm clubes sociais do tamanho de um Grêmio General Carneiro, de um Duque de Caxias, de um hospital como esse, o antigo Contingente e tantos outros prédios de valor histórico que hoje não são valorizados como foram no passado. Então, precisamos conhecer nossa história para podermos valorizar esse patrimônio histórico ambiental. Quanto ao meio ambiente, nem se fala. A cidade foi anichada e cresceu no domínio da Mata Atlântica. Nós temos uma serra muito bonita, com acidentes geográficos lindos, tem um cognome de cidade e paisagem, temos os fragmentos de mata melhor preservado pela FPV Imbel, de uma riqueza de biodiversidade única. Não sou eu que digo, mas são especialistas que em momentos diversos a Fundação Cristiano Rosa trouxe para que pesquisasse. Então podemos estar construindo uma unidade de conservação, um refúgio de vida silvestre, um horto, um parque para a cidade e valorizar esse patrimônio que nós temos e está precisando apenas de uma boa vontade, de articular os interessados, juntar pessoas com ideias para alavancar Piquete, que está, de certa maneira, estagnado há muito tempo. Então, se alguém quiser conhecer o trabalho da Fundação Cristiano Rosa, acesse nosso site, veja as vinhetas e os trabalhos, que nós temos uma equipe que vem, nos últimos anos, nos ajudando e trabalhando para divulgar esse trabalho. E seja você também um colaborador e divulgue os trabalhos da Fundação, de meio ambiente, de história, mostrando a geografia, o turismo e as potencialidades de Piquete. Nos siga na rede social. A gente agradece. Muito bem. Está muito longo isso.